Antes que houvesse reis, leis ou cidades, havia dois irmãos. Um era agricultor, homem da terra, das mãos firmes, do trabalho constante. O outro, pastor de ovelhas, caminhava entre colinas, observando o céu, escutando o silêncio. Ambos nasceram depois da queda, filhos de um mundo que já conhecia a perda. Mas um deles seria lembrado não por aquilo que fez, e sim por aquilo que não conseguiu suportar. Caim não foi um monstro. Foi o primeiro ser humano nascido do ventre. O primeiro que sentiu que fez tudo certo e mesmo assim não foi aceito. Sua história não é apenas sobre um crime. É sobre o orgulho ferido, sobre a dor de não ser o escolhido, sobre o que acontece quando o silêncio de Deus encontra a solidão de um homem. Dizem que Caim foi o primeiro ser humano a nascer. Não moldado do barro como Adão, nem tirado da costela como Eva. Caim veio do ventre, com dor, suor e sangue, o primeiro filho de um mundo já fora do paraíso. Quando Eva o segurou nos braços, disse: "Adquiri um varão com o auxílio do Senhor." Não era apenas uma celebração, era uma esperança vestida de carne. Talvez ela pensasse que aquele menino fosse o prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas o mundo já não era jardim e nada crescia sem custo. Caim cresceu vendo o pai dobrar a espinha sobre a terra dura. Aprendeu desde cedo que viver era cultivar o que resistia. A terra, amaldiçoada por causa do pecado, ainda assim respondia a quem insistia. Caim tornou-se lavrador. Suava, contava as chuvas, lia os sinais do solo. Era homem da prática, do concreto, da espera paciente. E então veio Abel, seu irmão mais novo, que preferia andar com o rebanho. Enquanto Caim fervia sob o sol, Abel caminhava entre colinas. Enquanto Caim contava sementes, Abel escutava o vento. A diferença entre eles era mais do que ofício, era de olhar, de espírito. Nada nos textos sagrados diz que brigavam. Mas às vezes, entre irmãos, o silêncio carrega mais tensão do que palavras. Caim era o primogênito, o esperado, o que vinha primeiro em tudo, mas Abel parecia mais leve, mais próximo do céu. E Caim, aos poucos, passou a sentir isso. A primeira vez que trouxeram ofertas, Caim tomou a frente. Trouxe os frutos da terra, colhidos com esforço e entregues com mãos honestas. Abel, por sua vez, trouxe primogênitos do rebanho e da gordura destes. E o Senhor atentou para Abel. Mas para Caim, não há mais detalhes. Nenhuma explicação. Apenas esse silêncio divino que arde mais do que um castigo. A recusa não foi dita, foi sentida. E ali, no coração do primeiro homem nascido de mulher, cresceu um espinho que conhecemos até hoje, a dor de não ser escolhido. Caim não gritou, não protestou. A sua raiva era seca, antiga, feita de maxilar travado e olhos baixos. Ele havia feito o que sabia fazer e não bastou. E o céu não explicou o porquê. Foi ali, no espaço entre dois altares e dois irmãos, que começou a tragédia humana. A comparação, a rejeição, a ferida de quem dá e não é visto. E Caim, embora não soubesse ainda, já não era mais apenas um lavrador. Era um homem ferido no orgulho, e essa é a terra mais difícil de cultivar. Ninguém sabe quem sugeriu a ideia da oferta. A narrativa bíblica não dá mandamentos nem rituais. Não há tabernáculo, nem altar instituído. Há apenas dois irmãos e um gesto. Talvez tenham aprendido com o pai. Talvez Adão, ao recordar os dias em que Deus caminhava no jardim, tenha intuído que o Eterno ainda ouvia, ainda via, e que os frutos do trabalho das mãos humanas podiam ser apresentados como sinal de reconhecimento. Talvez Eva, ao lembrar o nome que deu a Caim, tenha dito que tudo vem do Senhor e que é justo devolver algo a ele. Mas a verdade é que o texto começa abruptamente. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Foi um gesto aparentemente simples,
mas que continha muito mais do que aparência. Caim havia cultivado aquela terra com esforço. Aquilo que ele ofertou nasceu do chão suado, das madrugadas de espera, das chuvas imprevistas. Não eram restos, eram frutos do trabalho. E isso, para ele, parecia suficiente. Já Abel trouxe dos primogênitos do rebanho e da gordura destes. A linguagem é mais precisa. O texto destaca que não foram quaisquer animais. Eram os primeiros, os mais preciosos, os que vinham antes de qualquer garantia. A gordura, símbolo do que era considerado o melhor, também é citada. Abel não apenas entregou, ele separou o melhor, antes de si mesmo. A Bíblia então diz algo que marcaria a alma de Caim para sempre. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. O silêncio que se segue não é apenas narrativo, é um silêncio espiritual. Caim não recebe uma palavra, uma explicação, uma chance de rever seu gesto. Ele recebe apenas a ausência, uma ausência que arde mais do que a recusa direta. Porque quando Deus não responde, o ser humano grita por dentro. É possível imaginar o momento. 2 irmãos, 2 altares, 2 gestos. Um fogo que talvez tenha consumido a oferta de Abel rapidamente, de modo visível, como em outras passagens bíblicas, como no caso de Elias no Monte Carmelo. E o outro altar permanece intocado, fumegando apenas com o esforço humano. Para Caim, isso foi mais do que uma rejeição. Foi uma desvalorização. Ele havia oferecido o que produziu, não o pior, mas talvez não o melhor. O gesto era certo, mas o coração, talvez, não. Teólogos discutem há séculos o porquê da diferença entre as duas ofertas. Alguns dizem que o problema foi a qualidade, outros que foi a atitude, outros ainda que Deus quis ensinar que o sangue símbolo de expiação era necessário. Mas Caim não tinha acesso a livros, nem a doutrinas. O que ele sentiu foi outra coisa. A dor de não ser aceito, a dor de dar algo com sinceridade e receber de volta o nada. E para um coração que já carregava o peso de ser o primeiro, essa ausência foi devastadora. Caim baixou o rosto, ficou irado, mas calado. Sua expressão mudou. Seu peito fechou. O orgulho ferido é um veneno lento. Ao contrário da raiva impulsiva, ele se instala devagar, se esconde por trás de silêncios longos, de pensamentos repetidos, de comparações cruéis. Por que ele? O que Abel tem que eu não tenho? O que eu fiz de errado? Por que não explicaram? Por que Deus responde a ele e não a mim? Era a primeira vez na história humana que alguém se sentia injustiçado por Deus. E é essa sensação que torna Caim tão próximo de nós. Ele não era mau. Ele era humano demais. Dentro dele começou a se formar uma tempestade não apenas contra o irmão, mas contra o céu. Não se tratava apenas de inveja. Era algo mais profundo. A sensação de que, por mais que fizesse, nunca seria suficiente. E o orgulho, quando misturado à dor, se transforma em solidão. Deus então falou, não para rejeitá-lo, mas para salvá-lo. Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Foi a primeira advertência espiritual da história, uma espécie de aviso paterno firme, mas ainda esperançoso. Deus não amaldiçoa Caim. Deus o chama à consciência. Está dizendo, você ainda pode voltar. O caminho não está fechado, mas a advertência carrega um peso. O pecado está à porta, como uma fera agachada, pronta para entrar se for alimentada. Caim deveria dominá-lo, mas o texto sagrado nada diz sobre sua resposta. E talvez essa seja a resposta. O silêncio de Caim, agora, é outro. Ele já não espera explicações, já não ouve o conselho, já começou a tomar outro caminho,
Interior, solitário, escuro, o altar que ele ergueu virou uma lembrança amarga. O fruto da terra que ele ofereceu virou desdém. E Abel, o irmão que nada fez, além de oferecer o melhor, virou rival. Ali, entre a oferta recusada e o aviso divino, começa o ponto de ruptura. Não com Deus, mas com o coração. Porque quando o homem se sente invisível diante do céu, começa a buscar vingança na terra. O semblante de Caim havia mudado. Não era mais o rosto de um homem em busca de aprovação, mas de alguém que havia cruzado a linha entre a espera e a mágoa. A expressão caída não era apenas física, era um reflexo da alma inclinada, da vontade ferida, do orgulho machucado. O texto sagrado o descreve com poucas palavras, mas cada uma delas é um espelho. O rosto caiu, a ira cresceu e o coração se fechou. Ele não era um criminoso ainda. Era um homem decepcionado. E talvez nada seja mais perigoso do que a decepção que amadurece em silêncio. Deus o viu. Mesmo sem palavras, Deus leu o que se passava por trás dos olhos baixos. O Eterno, que conhecia o coração de Adão e que moldou o barro dos primeiros dias, agora olhava para o primeiro ressentido da história. Mas Deus não o condena. Ele pergunta, e perguntas divinas nunca são por ignorância, são convite. Por que te iraste? Por que caiu o teu rosto? Era a chance de falar, de abrir a alma, de dizer o que doía. Era a chance de Caim ser ouvido, não apenas julgado, mas ele não respondeu. Preferiu o silêncio. E o silêncio que recusa o diálogo se transforma em escudo, em trincheira, em isolamento. Deus então foi além. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Aqui está um detalhe que muitos ignoram. Caim não foi condenado à rejeição. Ele ainda podia ser aceito. O caminho estava aberto. A oportunidade estava à porta. Mas junto à porta também havia outro visitante. O pecado jaz à porta. É uma imagem estranha, quase animalesca. O pecado, segundo o texto hebraico, está agachado, como fera esperando o momento de atacar. Ele não invade à força. Ele espera ser chamado. E ele deseja a alma de Caim. Não seu corpo, não sua colheita, mas sua escolha. E Deus continua. Mas cumpre a ti dominá-lo. Caim foi o primeiro homem a ser avisado de que dentro dele havia mais do que fome e sede. Havia algo mais sombrio, uma capacidade de ferir, de romper, de destruir, e essa capacidade cresceria se não fosse enfrentada. A advertência divina não foi uma ameaça, foi um cuidado. Deus não estava falando com um inimigo, mas com um filho prestes a se perder de si mesmo. Era um aviso paterno, quase comovente. Mas Caim não ouviu. Ou pior, ouviu, mas não quis escutar. Porque às vezes, quando o orgulho é ferido, até a voz de Deus soa como acusação. Ele começou a olhar Abel de outra forma. Já não via um irmão, via o escolhido, o amado, o preferido. Não por Eva, nem por Adão, mas por Deus. E isso o corroía. Abel nada havia feito contra Caim. Não o provocou, não se exaltou, não disputou. Mas o silêncio de Abel também pesava. Seu altar aceito, sua presença leve, sua existência sem culpa. Tudo isso se tornou insuportável para quem sentia que havia sido posto de lado. O que era amor fraterno começou a se deformar em comparação. E a comparação, quando alimentada, vira ciúme. E o ciúme, quando não tratado, vira ódio. Mas ainda era cedo. Ainda havia tempo. Ainda não havia sangue. Caim começou a planejar. Não um crime, mas um alívio, uma saída, um fim para aquela sensação de inferioridade. Ele não queria apenas matar, queria silenciar a lembrança de que não era o preferido. O pecado já não jazia à porta. Já havia entrado, tomado assento, feito morada.
Não há registro de resposta por parte de Caim à advertência divina. E esse é o ponto mais grave, porque o que não é enfrentado por dentro acaba transbordando por fora. Deus não o puniu ali, não o afastou. Pelo contrário, o convidou a dominar o que estava prestes a dominá-lo. Mas Caim recusou. E com isso, recusou também a si mesmo. Talvez por dias ele tenha se calado. Talvez tenha trabalhado normalmente, conversado pouco, olhado fixamente o irmão no campo. Talvez tenha ensaiado um perdão, um pedido de ajuda, um recomeço, mas o ressentimento é um vinho amargo. Quanto mais tempo permanece guardado, mais forte fica. E chega um ponto em que se bebe o que resta mesmo, sabendo que vai envenenar. O rosto de Caim permaneceu caído. Não se levantou diante do apelo de Deus. Não se iluminou com a lembrança de que havia perdão. E quando o rosto cai, o coração fecha. E quando o coração fecha, o próximo passo já não é escolha, é consequência. A tragédia ainda não havia acontecido, mas a alma de Caim já não era a mesma. Ele havia deixado de ser apenas o primeiro homem nascido da carne. Agora era o primeiro a sentir o peso do pecado entrando pela porta da alma, não à força, mas pelo abandono. Foi no campo, longe dos olhos de Adão, longe das perguntas de Eva, longe do altar. O campo era o lugar do trabalho, do cotidiano, do conhecido, mas também o lugar onde o grito não ecoa, onde o chão esconde o que se derrama. Caim chamou Abel. Não há menção de resistência, nem de desconfiança. Abel foi, talvez como sempre foi, sem medo, sem pressa, sem imaginar que aquele dia seria o último. 2 irmãos no campo, um gesto habitual, um convite sem palavras ameaçadoras. Mas havia algo diferente nos olhos de Caim. A Bíblia é seca nesse momento. Ela diz apenas: "E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou." Nenhum detalhe, nenhum instrumento, nenhuma descrição, apenas o verbo. Matou é o primeiro da história. A primeira vez que a vida foi arrancada por mãos humanas, não por acidente, não por defesa, mas por escolha. Caim se levantou contra Abel. Isso diz muito, porque até aquele instante ele estava curvado, o rosto caído, o espírito em silêncio. Agora, ele se levanta, não para clamar, nem para buscar justiça, mas para anular, para silenciar a existência do outro, para apagar a comparação que o perseguia. A ira o moveu, mas o orgulho ferido foi o que o guiou. Ele não matou por impulso. Matou porque já havia permitido que o irmão deixasse de ser irmão. Aos seus olhos, Abel virou obstáculo. E obstáculos não sangram, são apenas removidos. Mas Abel sangrou. E o sangue caiu na terra que Caim conhecia tão bem. Aquela terra que tantas vezes recebera sementes, agora recebia um corpo. A terra que dava frutos, agora gemia sob o peso do inocente. A terra não pôde esconder. Ela falou. O sangue de Abel clamou da terra. E Deus ouviu. A pergunta veio como um trovão manso. Onde está Abel, teu irmão? Não era ignorância. Era misericórdia. Era espaço para confissão. Era chance de arrependimento. Mas Caim respondeu com frieza: "Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão?" A pergunta foi a primeira expressão de indiferença entre homens. Pela primeira vez, alguém negou a responsabilidade de cuidar do outro. Pela primeira vez, o vínculo fraterno foi quebrado não só pelo ato, mas pela palavra. Caim não apenas matou, ele se desvinculou. A resposta de Deus, então, já não foi uma advertência, como antes. Foi um lamento. Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. É a única vez em que o sangue tem voz. Não a carne, não o espírito, mas o sangue. A vida derramada se tornou denúncia. O silêncio de Abel se tornou clamor. O corpo caído se tornou profeta.
O clamor do sangue não pede explicação, pede justiça. Mas ainda assim, Deus não responde com a morte. Caim não é punido com aquilo que ele fez. O primeiro homicida não é executado, é exilado, é marcado. Deus diz: agora és maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. A maldição não é uma sentença de morte. É algo mais profundo. É a separação definitiva entre Caim e tudo o que ele conhecia. O solo, que antes respondia ao seu trabalho, agora o rejeitaria. A terra, que era sua companheira de vida, agora o devolveria ao vazio. Caim seria um errante não por estar perdido, mas por não ter mais onde pertencer. Porque o pecado não tira apenas o que temos. Ele muda quem somos. Caim não perdeu apenas um irmão. Perdeu seu lugar, mas mesmo aqui, no meio da maldição, há misericórdia. Caim teme ser morto por outros, e Deus o ouve. Qualquer que matar Caim será castigado 7 vezes. E o Senhor pôs nele um sinal que não era de condenação, mas de proteção. Deus não permitiu que a violência se multiplicasse. O primeiro sangue derramado não abriria caminho para a vingança infinita. O que Deus fez foi interromper o ciclo, mesmo que o culpado tivesse que carregar a marca para sempre. O campo, onde tudo aconteceu, tornou-se símbolo. O lugar onde a vida começou a se medir pela morte. Onde irmãos passaram a se enxergar como rivais. Onde a terra, que antes recebia sementes, passou a ouvir sangue. E até hoje, os campos do mundo são marcados por esses ecos. Porque enquanto houver orgulho ferido, silêncio de Deus e ausência de amor, haverá sangue clamando da terra. Caim saiu. Não voltou para casa. Não pôde. Não houve despedida. Ele partiu com a marca, com o peso, com a lembrança. Ele era agora o primeiro exilado. Não de um território, mas de uma comunhão. E isso é o mais duro dos castigos. Viver com o que se fez, sem poder desfazer. Caim ouviu a sentença e não caiu por terra. Não chorou, não se ajoelhou, não implorou. Ele falou, disse: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Foi a primeira confissão de um homem que descobriu que o peso da culpa cresce com o tempo. Não era apenas o castigo que o consumia, mas a consciência do que havia perdido. Ele sabia que não poderia voltar, que não haveria altar onde seus pés pudessem pisar, que nenhum campo lhe devolveria o silêncio anterior à tragédia. E, no entanto, mesmo nesse momento de desespero, havia algo que Caim não esperava: o medo. Ele disse: todo aquele que me encontrar me matará. Essa frase diz mais do que parece. Mostra que ele sabia que, fora de sua família, fora do cuidado divino, ele estaria vulnerável. Mostra também que o mundo estava crescendo, que já havia outros e que a morte gera ecos. A violência, uma vez lançada, não para por si só. Ela provoca vingança, resposta, multiplicação. Caim havia matado e temia morrer. O assassino agora conhecia o pavor de ser caçado. Mas Deus, mais uma vez, não respondeu com dureza. Ele pôs um sinal em Caim. Um sinal visível que o distinguia, não como maldito, mas como protegido. O texto não diz qual foi esse sinal, e talvez o silêncio seja proposital. Não para esconder, mas para não reduzir. A marca de Caim não era só física, era existencial. Era o símbolo de um Deus que pune, sim, mas também impede que o ciclo de sangue continue. A primeira morte não abriria caminho para a justiça feita pelas próprias mãos. Deus a interrompeu, com um gesto de proteção sobre aquele que acabara de ferir o sagrado. Esse gesto mudou o rumo da história. Mostrou que para Deus, punir não é destruir. Corrigir não é apagar. Caim viveria, mas não como antes. O solo não o ouviria mais. A terra não lhe daria mais força. E isso, para ele,
era mais do que um castigo, era o fim de sua identidade. Caim era lavrador. Seu nome significava aquisição, força, domínio. Agora seria fugitivo e errante. Dois termos que não falam apenas de geografia, mas de condição espiritual. Errar não é apenas vagar sem rumo, é não pertencer mais a lugar nenhum. A terra de Nod, para onde ele foi, não é descrita em detalhes. Sabemos apenas que ela ficava a leste do Éden. A leste, na Bíblia, quase sempre simboliza afastamento. Foi para o leste que Adão e Eva foram expulsos. Foi ao leste que se dirigiram os construtores da Torre de Babel. Foi ao leste que Ló escolheu morar, antes de Sodoma cair. Caim, ao ir para o leste, afasta-se não apenas do Éden físico, mas do rosto de Deus. O texto é claro. Saiu Caim da presença do Senhor. E essa talvez seja a maior tragédia. Estar fora da presença de Deus não significa apenas estar longe de um lugar. Significa viver sem a referência da comunhão, da correção, da escuta. Significa caminhar com o peso da marca, sem o consolo do rosto divino. Caim passou a ser lembrado não por quem foi, mas pelo que fez. A marca não o impediu de viver, mas o lembrou, todos os dias, do que perdeu. Mesmo assim, ele construiu, teve filhos, fundou uma cidade, chamou-a de Enoque, em homenagem ao seu filho. Essa atitude carrega um paradoxo. O errante que não teria descanso decidiu fincar raízes. O homem separado da terra e da presença divina, ainda assim, buscou criar permanência. Uma cidade, um nome, uma memória. É como se Caim dissesse: ainda sou homem, ainda posso deixar algo depois de mim. E isso é profundamente humano. Mesmo em queda, mesmo errante, o ser humano tenta construir sentido. Mas a cidade não redime, a marca continua, a culpa, embora silenciada, não desaparece. O exílio de Caim é o início da história dos que vivem longe do rosto de Deus, mas não fora do alcance de sua misericórdia. Deus não apagou Caim. E talvez isso tenha sido mais duro do que a morte. Viver com a lembrança, com a ausência, com a marca. Ser protegido, mas nunca mais abraçado. Caim se tornou o pai de uma linhagem. Seus descendentes foram pastores de gado, inventores de instrumentos musicais, forjadores de ferramentas de ferro. Houve progresso, houve cultura, mas também houve violência. Lameque, um de seus descendentes, matou também, e disse: se 7 vezes será vingado Caim, de Lameque será 70 vezes 7. A fala é arrogante, quase blasfema. É como se dissesse: se Deus protegeu o primeiro assassino, então a violência tem permissão de crescer. E aqui está a semente de algo profundo. Caim abriu uma trilha, não apenas de erro, mas de afastamento. Não apenas de pecado, mas de justificação própria. O perigo de Caim não está só em sua queda, mas em sua recusa em retornar. Ele foi advertido, teve chance de responder, foi protegido, mas nunca vemos arrependimento. Nunca o ouvimos chorar por Abel. Nunca o vemos clamar pelo perdão. Ele segue, constrói, multiplica, mas não retorna. A marca que ele carrega, portanto, é dupla. A justiça de Deus, que impediu sua morte, e a ausência de resposta, que impede seu consolo. E essa marca, embora misteriosa, continua a nos lembrar que o pecado tem consequências, mas que a misericórdia ainda busca o homem. Mesmo no exílio, Caim viveu. Viveu mais do que muitos achariam justo. Gerou filhos. Viu crescer uma cidade com o nome do primogênito, Enoque. Assistiu ao florescimento de uma civilização. Seus descendentes criaram o pastoreio, a música, a metalurgia. Foram inventivos, capazes, até sofisticados. A linhagem de Caim foi pioneira, mas não piedosa. Não há entre seus filhos ninguém que invoque o nome do Senhor. Não há oração, não há arrependimento.
Só ação, avanço, poder. Lameque, descendente direto, foi o retrato final dessa linhagem. Matou 2 homens, talvez por ferimentos, talvez por orgulho, e declarou que se Deus protegeu Caim, ele merecia ainda mais proteção. A justiça virou vanglória. A violência virou mérito. A marca, que era misericórdia, foi transformada em escudo para o ego. Caim abriu a trilha, mas foram seus filhos que pavimentaram o caminho do mundo sem Deus. Uma civilização brilhante, produtiva e cega. Mas a história não termina com Caim. Eva gerou outro filho e o chamou de Sete. Disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Sete não foi apenas mais um filho, foi um novo começo, e dele nasceu Enos. E o texto então diz uma frase silenciosa e imensa. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Pela primeira vez desde o Éden, o homem falou com Deus não por medo, não por raiva, mas por saudade. Enquanto os filhos de Caim criavam cultura, os filhos de Sete criaram memória. Enquanto um lado construía ferramentas, o outro buscava a voz que se perdera no campo. Caim saiu da presença de Deus, mas Sete começou a procurá-la de novo. Não sabemos quanto tempo Caim viveu. Não sabemos onde morreu, nem o que pensou nos últimos dias. Mas sabemos que viveu longe, não da terra do rosto. A maior perda de Caim não foi o solo, nem o irmão, nem a cidade. Foi o rosto de Deus. Porque quando o ser humano perde a presença, tudo o que constrói vira silêncio. Caim nos deixou mais do que um crime. Ele nos deixou um espelho. Mostrou o que acontece quando o orgulho fala mais alto que o arrependimento. Quando a comparação mata o vínculo, quando o erro não encontra confissão. E por isso sua história continua ecoando. Não para acusar, mas para alertar. Ele foi o primeiro filho, e mesmo assim se perdeu. Se esta história falou com você em silêncio, em memória ou em arrepio, considere deixar seu like. Não para o vídeo, mas como gesto, como altar, como oferta. Talvez seja pouco, mas talvez, como nos dias de Abel, o pouco entregue com o coração ainda chegue ao céu. Obrigado por assistir. Até a próxima história.